Essa é a música do tipo 7. E hoje vamos desvendar esse tipo. Tá ouvindo bem? Só coloca aqui pra mim e aí a gente já começa a nossa aula sem mais delongas. Só me diz aqui se tá tudo certo com o som, com a imagem. E a gente já vai começar. Eu quero paz, eu quero amor. Então não me conte seus problemas. E o quê? Nada de tristeza nem de dor. Muito bem. Então, vamos lá começar a desvendar o tipo 7. Já estamos na aula 12 de Enneagrama. E se você está assistindo essa aula gravada aqui no YouTube, não esquece de curtir, de compartilhar e comenta aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber se você se identifica com esse tipo de personalidade. Então, sem mais delongas, vamos começar a desvendar esse tipo de personalidade, já entendendo qual é o animal que representa esse tipo. Bom, como vocês podem ver, o animal escolhido para representar esse tipo é o macaco. E por que o macaco, né? Porque a gente fala daquela mentalidade de macaco. O que significa isso? Que a gente não consegue parar, né? Não consegue parar de pensar, fica mudando de ideia, mudando de plano, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então essa mentalidade de macaco é isso, né? É isso de ficar pulando de galho em galho, de mudar de opinião, de mudar de ideia, de começar várias coisas ao mesmo tempo, e isso faz muito sentido para a personalidade tipo 7. Esse tipo de personalidade, como vocês já sabem, faz parte do centro de inteligência mental. Então, o centro de inteligência mental dos tipos 5, 6 e 7 são os tipos da razão, onde eles precisam pensar, precisam entender, compreender o mundo através do racional. Fazem estratégias, planos, conhecimento, são coisas muito importantes para esse tipo de personalidade. Eles têm uma carência lá da infância, que é uma carência de autoconfiança e uma carência de segurança. O foco desses tipos de personalidade do centro de inteligência mental é no pensamento, né? Eles precisam estar pensando, então a energia está na cabeça, né? Lembrando que o tipo 8, 9 e 1 são do centro de inteligência prático, onde a energia está na barriga, né? Que é a energia da raiva. O centro de inteligência emocional, tipos 2, 3 e 4, a energia está aqui no coração, é a energia afetiva de conexão com as pessoas. E o sentimento, né? A vergonha ou a tristeza. E no centro de inteligência mental, a energia está na cabeça. Eles precisam compreender, precisam aprender, aprendem o mundo através do racional. Então, a emoção principal é a emoção do medo. E eles estão sempre pensando no futuro. Por quê? Porque o futuro é incerto. O passado já passou, o presente é o que eu estou vivendo aqui agora, mas e o futuro? Eu não sei o que vai acontecer. Então, o foco deles também está no futuro, tá? E aí, eu vou falar aqui para vocês agora algumas expressões que podem fazer sentido para os tipos 7. Tipo 7 pode pensar assim, ó, quanto mais melhor. Mas quanto mais o que o tipo 7 quer? Quanto mais experiências prazerosas, quanto mais coisas agradáveis, né? Quanto mais emoções positivas ou pessoas, depende aí de qual tipo 7 que a gente vai estar falando, né? Ele vai dizer assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Às vezes, o tipo 7 ele é bem teimosinho na discussão, mas se ele percebe que aquilo vai gerar sofrimento, ele fala, então tá bom, deixa eu ser feliz, prefiro ser feliz do que ter razão. Ele fala muito assim, ó, do limão eu faço uma limonada. Por quê? Porque o tipo 7, ele pensa que vai dar um jeitinho de resolver, né? A vida é curta demais pra gente ficar sofrendo, pra gente ficar pensando coisas negativas, pra gente se apegar em coisas desnecessárias, né? E ele fala assim, ó, se não for um final feliz, é porque ainda
não chegou ao final. Então eles têm esse tino de olhar o lado bom da vida, de olhar as coisas boas da vida. Eles trazem isso para nós, para todos nós, né? De olhar o lado positivo, o lado bom da vida. E agora a gente vai falar das características gerais do tipo 7. Lembrando que as características gerais você pode ter ou pode não ter, né? Independente se você é tipo 7 ou não, você pode se identificar com algumas dessas características aqui, tá? Por quê? Porque somos a casa de 9 cômodos, acessamos 9 tipos de personalidade. Então, isso daqui são características externas, aquelas características observáveis. É como se fosse a casca da pessoa, tá? Não o que tá por dentro. E aqui é só para você já ir tendo uma noção de como que é o tipo 7 no comportamento externo. Tipo 7 é muito entusiasta, de espírito livre, leve, espontâneo. Geralmente é um tipo assim mais para fora, é um tipo mais comunicativo, né? O tipo 7, como os outros tipos mentais, ele tem uma facilidade em se distrair. Ele é disperso, por quê? Porque como ele tem muitos planos, muitas ideias, muitas coisas aqui, ó, na cabeça, acaba perdendo foco, acaba se dispersando, acaba fazendo uma coisa e pensando em outra, tá? Então, ele tem essa dificuldade aí de manter o foco. Falando aqui da personalidade, tá? Da pessoa aqui na personalidade mais primitiva, como diz meu irmão tipo 5, ele disse assim que a pessoa que tá na flor da personalidade, né, que não se identificou ainda, tá com a personalidade ali bem intensa, ele fala que é uma personalidade primitiva, e eu gostei disso, né? O tipo 7, então, quando ele tá nessa personalidade primitiva, ele gosta de novidades, ele gosta de coisas interessantes, ele quer experienciar, ele quer viver. Tipo 7 tem uma gana de viver a vida, né? Com coisas boas, experiências novas, experiências positivas. Ele gosta dessas novidades interessantes. Tem uma pessoa tipo 7 que eu conheço, que ele fala assim, eu sou o homem das 60 profissões. Por quê? Porque ele trabalhou em várias áreas, em várias profissões diferentes. Ele não para quieto, né? Não parou quieto ao longo da vida inteira. Por conta disso, né? De gostar dessas novidades. Ele tem um desejo de ficar numa boa. É um tipo que não quer briga, não quer guerra com ninguém, não quer se estressar com ninguém. Então é um tipo de muito fácil convivência. É um tipo que todo mundo gosta de ter do lado, sabe? Ele evita o quê? O que o tipo 7 evita com a maior força que ele tem? O desprazer, a dor, o sofrimento, né? Então, claro que todo mundo evita isso, né? Mas o tipo 7, ele evita com mais intensidade essa dor, esse desprazer, essas coisas incômodas, essas chatices da vida, do cotidiano, ele tem um pouco de dificuldade com isso, tá? E ele gosta de quê? De manter aberta múltiplas opções. O tipo 7, ele fala assim, né? Não me coloca em compromisso. Por quê? Porque ele quer ter liberdade. Ele quer fazer compromissos onde ele tenha flexibilidade de horário, flexibilidade de poder sair a hora que ele quiser. Quando começa a ficar chato, ele não quer mais ficar ali. Ou ele dá um jeito de animar o lugar para ficar mais legal. Tá? Então, não é que o tipo 7, né? Se você já conhece um pouco de Eneagrama, pode ter uma visão estereotipada do tipo 7, que o tipo 7, ele quer alegrar todo mundo, é piadista, é cômico, comédia. Não, tá? Não é isso. É que se ele tá num lugar que tá ali meio chato, meio incômodo, ele vai dar um jeito de fazer o pessoal dar risada pra ficar mais divertido, né? Então, senão ele vai querer sair dali. O tipo 7 também, ele tem uma tendência a se manter muito ocupado. É aquela pessoa que tá o tempo todo em algum evento, ou fazendo alguma coisa, em alguma atividade, ou trabalhando muito, ou numa festa, ou cuidando de alguém. O tipo 7 é uma pessoa muito ocupada, tá o tempo todo fazendo alguma coisa. E é multitarefas. Eles têm habilidades inatas de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá?
e gostam muito de planejar. Então tem uma cabeça planejadora, sonhadora, fantasiadora, tem essa facilidade de planejar. O tipo 7, ele foge de sentimentos dolorosos. Como eu falei ali mais cedo, ele evita o desprazer e a dor. E também isso tá incluso o quê? Os sentimentos dolorosos, né? Tristeza, desânimo, esses sentimentos assim mais dolorosos, o tipo 7 foge, ele sai correndo, ele não quer saber disso, né? A vida é muito boa para ficar se apegando nesses sentimentos dolorosos. Ele se refugia aonde para fugir desses sentimentos dolorosos? No prazer mental. Então, não necessariamente ele vai para um prazer físico, né? Digamos, exercício ou esportes radicais. Não necessariamente ele vai para esse prazer físico, né? De comer uma boa comida, de estar em boas companhias. Às vezes, esse prazer é mental. Então ele planeja alguma coisa, ele pensa em algo prazeroso, ele não necessariamente precisa estar fazendo algo prazeroso. Só no plano mental ele consegue trazer esse prazer, essa sensação prazerosa, tá? E aí, vamos mais um pouquinho aqui de característica geral, lembrando que aqui você pode ter, você pode não ter, tá? O tipo 7, ele raramente fica em paz no agora. Como assim? Tipo 7, ele tem dificuldade de ficar no aqui e agora, né? Por quê? Porque às vezes o aqui e agora não tá tão legal. Às vezes o aqui e agora tá meio chato. Tem umas pessoas meio chata. E aí o que ele faz? Racionaliza, vai lá pro futuro, começa a planejar coisas agradáveis. Começa a pensar, olha, esse móvel aqui poderia ficar de outro jeito. Essa sala podia pintar de outra cor, essas paredes aqui. Esses slides, ela podia colocar um movimento ali. Começa a racionalizar, começa a pensar em outras coisas e desfoca aqui do presente, tá? Tipo 7 também tem uma maneira muito boa de desarmar as outras pessoas. Como? Com seu charme. Então, o tipo 7 geralmente é muito bom de lábia. Ele conquista pela fala, ele sabe o que dizer na hora certa e ele desarma as outras pessoas. Então, as outras pessoas acabam, sendo conquistadas aí pelo tipo 7. E aí, como que ele faz isso também quando ele tá em problemas com alguém? Ele começa a despistar os problemas com muito papo. Ele é bom de lábia. A gente gosta de falar assim, que o tipo 7, ele vem de gelo no Polo Norte, né? Ele tem esse dom, assim, esse dom de venda, esse dom de fala, esse dom de conquistar as pessoas, esse dom de ganhar no papo, de ganhar na lábia. Ele conquista a gente mesmo, tá? O tipo 7, ele pensa o seguinte: é muito melhor a experiência do que o sucesso. Ele não tá nem aí pro sucesso e às vezes ele até isso quando tá na personalidade, tá, gente? Lembrando que a gente tá falando aqui da personalidade primitiva do 7. Então, ele não liga pra sucesso não, ele fala assim, eu prefiro experienciar, né? Então, se não der certo, não deu, eu vou pra outra e tá tudo bem, tá tudo certo. O tipo 7 também tem uma tendência ao quê? A se achar. Como assim se achar? Ele se acha, ele acha que sabe de tudo. Por quê? Porque, na verdade, ele sabe um pouquinho de tudo. Ele é muito generalista. Ele sabe como se fosse assim, da superfície de várias coisas. Quando você vai conversar com o tipo 7, geralmente ele tem muitos assuntos, né? Porque é uma pessoa que sabe de muitas coisas, né? E aí, ele... Por ser essa pessoa que sabe muito, é como se fosse assim, de repente tem uma pessoa que caiu ali, que tá infartando, né? Uma brincadeira aqui com o tipo 7. Tá infartando. E aí ele fala assim, pera lá que eu sei o que fazer. Aí as pessoas, você é médico ou enfermeiro, trabalha com saúde. Aí o tipo 7, não, eu assisti todos os episódios do Grey's Anatomy, eu sei como fazer. Então, o tipo 7, ele acha que sabe de tudo, né? E ele acaba se achando nesse sentido, tá bom? Quem olha de fora um tipo 7 acha que ele não tem medo.
Tipo 7 parece que é uma pessoa que não acessa o medo. E aí você pensa assim, como que ele tá no centro de inteligência mental, onde a emoção principal é o medo e ele não tem medo? É porque parece que não tem medo, mas na verdade, somente o tipo 7 sabe o tamanho do medo que ele tem dentro de si. Ele tem um medo muito grande, só que ele esconde, ele foge desse medo. Ele não quer acessar esse medo, tá? E aí, como eu já tinha dado uma pincelada antes, o tipo 7 ele é generalista, ou seja, diferente do tipo 5 que se aprofunda no conhecimento, o tipo 7 quando ele tá na flor da personalidade, o que ele faz? Ele fica no superficial, então ele estuda um pouquinho disso daqui, daí perde interesse, estuda um pouquinho disso aqui, daí perde interesse, estuda um pouquinho de outra coisa. E assim ele vai sendo generalista, sabe de muita coisa, mas quando ele não gosta, quando não dá prazer para ele, ele não se aprofunda naquele conhecimento. Lembrando que estamos falando aqui da personalidade, tá? O tipo 7, ele tem dificuldade no comprometimento, né? Do quê? Das relações, no comprometimento de algumas metas, objetivos, algumas coisas no trabalho, assim, que começa a ficar chata. E aí, por que ele tem essa dificuldade? Porque lembra que o tipo 7, ele foge da dor e do sofrimento? E quando a gente se relaciona com alguém, né? Principalmente uma relação afetiva, é só prazer? É só coisa boa? É só alegria? Não, né, gente? Quando a gente se relaciona, principalmente relação afetiva, familiar, relação de colegas de trabalho, quando a gente tem mais tempo com as pessoas, a relação nem sempre é tão boa, nem sempre é positiva. Volta e meia tem um atrito. E é nesse atrito que a gente cresce. Por isso que é importante a gente ter essas relações interpessoais. Só que o tipo 7, ele tem dificuldade de levar um relacionamento a longo prazo. Por quê? Porque se não tá bom, ele tem a tendência de sair fora. Ah, todo tipo 7 faz isso? É claro que não, né? Eu conheço tipo 7 que tá casado há 35 anos. Com a mesma pessoa. Então, assim, não é todo tipo 7 que é assim. Lembrando que aqui a gente tá falando de características gerais, que pode ter, pode não ter, tá bom? E aí, por fim, o tipo 7, ele tem uma tendência a fazer umas conexões que a gente nem imagina, uns ajustes inusitados. Eu gosto de falar que o tipo 7 é gambiarreiro. Por que gambiarreiro? Porque ele dá um jeito de consertar as coisas, né? Esses tempos atrás, tinha quebrado um negócio lá. E aí o tipo 7 falou, não, deixa que eu conserto. Ah, você sabe consertar isso? Ele fala, não, mas eu vou dar um jeito. Por quê? Porque ele vai, ele mexe, ele futrica, ele não tem medo de mexer nas coisas. E aí ele conserta, faz gambiarra, ajuste técnico, né? Melhor dizendo. Então, o tipo 7 tem essa facilidade, né? Em fazer conexões, é uma pessoa muito criativa, uma pessoa espontânea, uma pessoa que consegue criar muitas coisas por ter essa mente que idealiza, que fantasia. Então, ele tem também muitas habilidades aí nessa área da criatividade, das vendas, da comunicação, tá bom? E agora, se você se identificou com algumas características gerais, é aqui que você vai identificar qual é o seu tipo de personalidade e se faz sentido você ser o tipo 7. Por quê? Porque agora a gente vai nos pilares da personalidade. A gente vai para as características principais. E é aqui que o tipo 7 ele se identifica, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro pilar, né, da formação da personalidade é a experiência de infância, tá? E como que é a experiência de infância do tipo 7? Aqui a gente precisa prestar bastante atenção, porque o tipo 7, quando está iniciando esse processo de autoconhecimento, ele não vai acessar logo essa experiência de infância. Por quê? Porque o tipo 7, ele tem uma lembrança de uma infância muito positiva, de uma infância que aconteceram muitas coisas boas. Por quê? Porque, na verdade, na infância do tipo 7, e às vezes pode ser até dentro do ventre materno, ou ali nos primeiros meses de vida, tá? Então, ele é muito pequenininho, pode não acessar essa memória assim facilmente.
O tipo 7 teve um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, quase que uma sensação de morte. Ele pensou assim: vou morrer, tá? Ele teve essa sensação de angústia muito grande, essa sensação de que vou morrer agora. Só que quando ele acessou essa dor, esse sofrimento, essa angústia de morte, o que aconteceu? Ele sentiu que não tinha ninguém ali. Ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu abandonado emocionalmente. Ele sentiu que não podia contar com ninguém. Pô, tô sozinho. Criança. O que o tipo 7 fez? Ele fugiu para o mundo da imaginação. Ele falou: eu não dou conta de lidar com esse sofrimento, com essa dor. O que eu vou fazer? Eu vou fugir para o mundo da imaginação. Fugiu para o mundo da fantasia, tá? Então, o tipo 7, muito pequenininho, ele compreendeu que quando a gente sente uma emoção muito forte e foge para o mundo das ideias, da fantasia, da imaginação, o que acontece? A gente se desconecta dessa emoção. A gente se desconecta desse sofrimento. Por quê? Porque a mente e o coração, né? Ou seja, o nosso mental e o nosso emocional tá ligado. Quando a gente sente uma coisa, a gente não consegue pensar em outra. A gente geralmente pensa e sente a mesma coisa, tá? Muito bem. E aí, qual é o segundo pilar? Qual é o segundo, a segunda característica principal? É o mecanismo de defesa, né? Então, o que aconteceu? Quando o tipo 7 sentiu aquilo e fugiu para o mundo das ideias, ele criou um mecanismo de defesa. Qual foi esse mecanismo de defesa que o tipo 7 criou para fugir dessa dor, desse sofrimento? A racionalização. O que é isso? É o que eu acabei de explicar, né? Ele percebeu logo lá na infância, pequenininho, que a gente não pensa e sente coisas diferentes. Tudo que a gente sente, a gente pensa. E quando a gente pensa em outra coisa, aquele sentimento se dissipa, né? Então, é como se ele quisesse explicar o sofrimento. Quando a gente tenta explicar o sofrimento, a gente deixa de sentir, né? E aí, o tipo 7 permanece na mente. Para quê? Para não acessar as emoções. Então, o tipo 7, ele vai para o mental, ele vai para o mundo das fantasias, das ideias, da imaginação, para fugir das emoções dolorosas, tá? Porque emoções prazerosas o tipo 7 gosta, mas emoções dolorosas não, né? Assim como todo mundo, né? Todo mundo aqui quer sentir o quê? Emoções prazerosas. Só que o tipo 7, ele teve esse mecanismo de defesa na personalidade. Então, ele faz muito isso, tá? Isso aqui, ó, é mecanismo interno. São coisas internas da personalidade, tá bom? Por isso que é característica principal. Por isso que é pilar. Então, se você é um tipo 7, você vai se identificar nesses pilares aqui, tá bom? Oi, oi! Bom, então vamos para o nosso terceiro pilar. O terceiro pilar, a terceira característica principal para você identificar se é tipo 7 ou não, é a fixação. E o que é essa fixação? É a fixação mental, é uma distorção mental da realidade. É como se a gente passasse a olhar a realidade a partir de uma lente, a partir de um óculos. E a gente se fixa nesse óculos, nessa lente, nesse olhar, tá? Então a gente perde a dimensão do todo e se fixa ali. Qual é essa fixação mental do tipo 7? Planejamento. Então o tipo 7, ele começa a planejar coisas agradáveis e prazerosas. Ele começa a antecipar mentalmente o futuro, né? Por isso que o tipo 7 tem dificuldade de ficar no presente, porque a fixação mental que ele teve é de ficar planejando, pensando, o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso fazer mês que vem, o que eu posso fazer na minha casa, será que eu faço uma reforma? Será que eu troco essa parede? Será que eu pinto ela de outra cor?
né? Ai, será que final de semana eu vou fazer um churrasco com a família? O que será que a gente faz de comida? E começa a pensar lá na frente, né? Será que eu faço uma festa, convido todo mundo? Ah, mas tem o Covid, né? Ah, mas eu acho que se convidar pouquinho as pessoas, de repente vai ser bem legal. E aí começa a ficar nesse planejamento, nessa fixação mental de querer coisas agradáveis e prazerosas no plano mental. Então, lembra que eu falei que o tipo 7 não necessariamente precisa experienciar as coisas? Ele foge para o prazer mental, né? Ele fica pensando coisas boas, coisas prazerosas, e aí o quê? Desconecta do emocional, desconecta das emoções desagradáveis, das emoções que ele não quer sentir, tá? Emoções de dor, de sofrimento. E aí, quando o tipo 7 fica muito tempo nesse planejamento, né? Quando ele fica muito tempo nessa fixação mental, o que acontece? Uma distorção emocional, né? Então, quando a gente fica numa distorção mental por muito tempo, a gente também sofre uma distorção emocional. E isso acontece com todos os tipos. E qual é a distorção emocional do tipo 7? Né? Qual é a paixão ou o pecado raiz, pecado capital, que a gente já comentou lá nas primeiras aulas? A gula. Ah, mas então quer dizer que o tipo 7 é comilão? Não, gente. Lembra que eu expliquei para vocês que esses nomes aqui foram criados lá no século IV? E de lá para cá muita coisa mudou, né? As palavras acabaram tendo outras interpretações. Então, o tipo 7 não quer dizer que ele é guloso de comida, né? Pode ser, claro que pode. Mas não necessariamente. Tem tipo 7 que vai ser guloso pro trabalho, tem tipo 7 que vai ser guloso pra família, pra coisas prazerosas, pra fazer coisas para si, coisas que gosta. E o que é essa gula, então? O que é essa gula do tipo 7? Essa distorção emocional da gula? É essa voracidade de coisas agradáveis e prazerosas, né? E aí ele fica querendo muitas coisas agradáveis e prazerosas, muitas coisas agradáveis e prazerosas para fugir da dor e do sofrimento e acaba não saboreando o presente, acaba não ficando aqui no aqui e agora, né? Não ficando aqui no presente. Por quê? Porque tá o tempo todo planejando e pensando no futuro. E aí isso traz essa distorção emocional. É essa fuga do presente que o tipo 7 acaba tendo, tá? Então, bem explicado aqui que a gula não necessariamente é gula de comida, né? De tipo 7 comer. Mas pode acontecer, por exemplo, a gente pode dar um exemplo com comida no sentido assim, o tipo 7, ele tá comendo o macarrão, né? Pensando no quê? Na sobremesa. Aí quando ele tá comendo a sobremesa, ele tá pensando no quê? Na sonequinha que ele vai tirar depois. Ou quando ele tá lá na sonequinha, vai pra dormir, que tipo 7 tem dificuldade de dormir, né? Porque ele pensa, ai meu Deus, eu vou perder a vida, não vou querer dormir muito. E aí ele começa a pensar outras coisas, né? Então ele não saboreia o alimento, não saboreia o presente, não saboreia o aqui e agora. Isso é a paixão, é uma distorção emocional que o tipo 7 tem, tá? Que é todo mundo acessa essa distorção emocional? Todo mundo acessa, mas o tipo 7 é com mais frequência, tá bom? Muito bem. E aí, vamos ver qual é a motivação. O que é essa motivação? É a motivação inconsciente, é o que dá liga nesses pilares, é o que faz o sustento desses pilares. A motivação é inconsciente. Nem sempre a pessoa sabe que ela age dessa forma. Ela só vai saber quando passar pelo processo, né? Quando absorver isso, trazer do inconsciente para o consciente. Então, qual é a motivação do tipo 7? Fugir do sofrimento buscando coisas prazerosas, buscando prazer.
né? E aí a gente olha para um tipo 7 com muita energia, aquela pessoa muito intensa e pensa assim, meu Deus, o tipo 7 não para, tá o tempo todo correndo atrás de alguma coisa. E na verdade o tipo 7 não tá correndo atrás de nada não, sabe o que ele tá? Ele tá fugindo da dor e do sofrimento, tá? Então essa é a motivação do tipo 7. E aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai fugir da dor e do sofrimento fazendo aquilo que ele gosta, né, para si. Ou ele vai para os grupos, né? Ele vai ficar com aquelas pessoas que ele gosta nos grupos. Ou ele vai se conectar com uma pessoa para fazer o que gosta junto com essa pessoa, tá? Então, tem aí algumas nuances, né, de diferentes aí que o tipo 7 vai buscar essa fuga do sofrimento, buscando esse prazer, tá bom? E aí, eu quero falar para vocês qual é o remédio para todos os tipos, mas que para o tipo 7 pode ser um veneno. A busca pelo idealismo e pela criatividade, tá? Por quê? Porque buscar o idealismo, a criatividade é algo bom para todo mundo. Mas se o tipo 7 se fixa nisso daqui, ele acaba caindo no buraco, ele acaba tropeçando nessa pedra de tropeço que é o planejamento, é fantasiar, é ficar nesse planejamento mental, tá? Então, lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é o quê? A dose. Então, é só equilibrar isso, tá? Isso não é necessariamente algo negativo. Ele só vira negativo quando você busca muito, quando você faz muito isso, e aí vira um veneno pra gente, tá? Muito bem. E aí, eu quero falar para vocês alguns caminhos de crescimento. Me identifiquei nesse tipo de personalidade, eu acho que eu sou um tipo 7, né? Esse é o meu tipinho mesmo, nasci assim, desse tipinho. E aí, o que é que eu posso fazer para trabalhar a minha personalidade, né? Para transformar aquilo que não é tão bom, as minhas limitações e dar vazão aí à minha potencialidade, aquilo que eu tenho de bom, de essencial. Então, alguns caminhos de crescimento para o tipo 7 é praticar a meditação. E isso aqui, no começo, é muito complexo para o tipo 7. Por quê? Porque a mente não para, né? Mas é justamente para se libertar dessa tendência de mentalidade de macaco, de ficar pulando de galho em galho, né? Essa tendência de ficar pulando de uma ideia para outra, tá? Então, praticar a meditação diariamente é algo muito positivo para o tipo 7. Meditação, oração, né? Algo aí que você consiga ficar centrado no presente, tá? Outra coisa, tipo 7, dê um tapinha nas suas costas quando você se permitir sentir emoções desagradáveis, emoções que você julga que são ruins, né? Então, se permitiu acessar a tristeza, se permitiu chorar, se permitiu acessar sentimentos desagradáveis para você, dê um tapinha nas suas costas, porque isso é caminho de crescimento, tá? É você tá voltando aí a se conectar com as suas emoções, tá bom? Outra coisa, para o tipo 7, é muito importante fazer exercícios físicos diariamente para queimar esse excesso de energia. Tipo 7 tem muita energia, né? As pessoas têm dificuldade até de acompanhar o tipo 7, por quê? Porque tem muita energia. E aí, faça um exercício físico. Isso é para todos os tipos, mas principalmente aí para você gastar essa energia de excesso, tá bom? Outra coisa, traga-se de volta para o momento presente. Sempre que você se aperceber fantasiando, idealizando, projetando, planejando, né? Então, quando você se aperceber nessas fantasias, nessas idealizações, traga para o momento presente. Como que você pode fazer isso de forma fácil, né? E simples?
de forma simples, mas que talvez não seja tão fácil, essa é a verdade. Mas de forma muito simples, como você pode tentar se trazer para o presente quando você se aperceber fantasiando? Se conecta com a respiração. Porque a respiração, você pode fazer isso em qualquer lugar aonde você estiver. Então é se conectar com a respiração. Inspira, expira, sente o ar geladinho entrando pelo nariz, sair o ar quentinho pela boca, né? Sente essa respiração. E aí você consegue se conectar aqui mais no presente, tá bom? E aí, se você for fazendo esses caminhos aí de crescimento, o que você vai acessar? A sua essência. E o que é a essência? A essência é o nosso perfume, é aquilo que a gente tem de especial dentro de nós, é essa centelha de Deus que a gente carrega dentro de nós. E o tipo 7 carrega o quê? A essência da temperança. O que é essa temperança? É poder equilibrar, né? Quando a gente coloca muito sal na comida, ela fica intragável, né? Quando a gente coloca o sal ideal, aí aquela comida fica saborosa, você consegue saborear aquela comida. Então a temperança vem dessa questão do tempero, né? De você colocar o tempero certo para que aquela comida fique agradável de comer, né? Até prazerosa de se comer. Outra coisa também que traz essa compreensão dessa palavra temperança é a têmpera, né? O que é a têmpera? É o que os ferreiros fazem, né? Aqueles caras que fazem espadas, aquelas facas, né, medievais, antigas. Como que é que o ferreiro trabalha o aço? Ele coloca no quente, né? Numa temperatura muito elevada. E aí, ó, pau ali naquele aço. E daí coloca numa temperatura mais fria. E o que é que essa têmpera faz com esse aço? Faz ele ficar resistente, faz ele ficar forte, né? Então a têmpera é isso também. Então, a temperança é a essência do tipo 7. Isso você tem aí dentro de você. É uma habilidade essencial sua. Então, é saber que você pode acessar os sentimentos não tão agradáveis, os sentimentos ruins, e mesmo assim conseguir tirar boas coisas disso, bons ensinamentos, ver o lado bom e positivo até no sofrimento, tá? Então essa é a missão que o tipo 7 veio trazer para nós aqui nessa terra, tá bom? E agora chegou a nossa hora mais especial, né? É a hora que a gente traz aqui um convidado surpresa para representar. Oi, Silvia! Oi, Cris, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem, que saudade. Saudade, né? A Silvia, ela é minha colega de Eneagrama, né? A gente tá fazendo a formação, a parte da formação lá no Shalom, e eu encontrei ela lá, e desde então a gente já não se desgruda mais, até um grupo de estudo de Eneagrama a gente tá junto, participando, né? E Uhum, eu queria aproveitar que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Deixa eu subir aqui um pouquinho. tá bom. Bom, eu sou a Silvia Sanches, eu conheço o Enneagrama já há alguns anos, né? Sou terapeuta transpessoal e acabo usando o Enneagrama também nos meus atendimentos, né? Esse Certo. maravilhoso que a gente tem. Sim. E aí eu quero perguntar para você, né? Você até falou que faz muitos anos que você conheceu o Eneagrama. Quando foi que você conheceu o Eneagrama? Olha, não fazem muitos anos, faz 3, 4 anos, né? 4 anos. Foi numa formação pela Unipaz que eu fiz, Ah, e fiz com o Padre Domingos, maravilhoso. E aí sim. Nosso foi eu, mestre. meu marido, minha filha, todo mundo. A Todo gente mundo. super engajado no estudo. Ai, que delícia! É tão bom quando a gente consegue levar toda a família junto, né? Porque eu Sim. acho que a relação fica muito melhor, muito mais agradável, né? Muito mais É compreensiva. muito mais cúmplice, né? A gente entende o outro e respeita e acolhe o outro. Ai, é muito bom. E aí, eu quero que você me diga aqui para o pessoal, né? Como que foi para você identificar o seu tipo?
Como que foi? O que que você sentiu? Como é que foi essa experiência de autoidentificação? Olha, Pri, foi a primeira vez eu achei muito legal ser tipo 7, né? Que bateu aquela, ai, que é isso, sou isso. Mas depois eu comecei meio que ficar numa uma coisa de, ai, que vergonha, não quero ser assim, sabe? Né? Essa coisa que você explicou super bem, da gente ficar pulando de galho em galho, da gente não se encontrar em nada, querer tudo, né? Essa ânsia de querer tudo o tempo inteiro, tudo, você não se aprofunda em nada. Então isso foi bem difícil para mim no começo, né? Mas assim, isso mais quando eu era mais adolescente, né? À medida que a gente vai amadurecendo, isso vai ficando mais leve Uhum, de uhum. lidar. Ou não tão mais fácil, mas assim, a gente entende e acolhe, né? Tem jeito. Isso. Ótimo. E aí, eu quero perguntar para você, qual era o preço que você pagava quando você estava muito na personalidade? Agora você já está nesse processo, lapidando o seu diamante aí, né? Uhum. Mas antes de você passar pelo processo, quando estava lá com o diamante bruto ainda, qual era o preço que você pagava por ficar na personalidade? Que você traz aí que você lembre. Olha, na verdade, né, a gente foca muito em fugir do sofrimento, né? Então, para mim, até hoje, na verdade, é muito difícil essa instabilidade, né? De estar sempre pensando, é o tempo inteiro pensando e quantas vezes, por exemplo, eu não saio para fazer, eu faço uma listinha, né? Porque eu quero tentar trabalhar isso em mim, eu faço uma listinha de tudo que eu tenho que fazer e eu saio para fazer aquilo e no caminho eu lembro de outras coisas, eu vou fazendo e não fiz o que eu precisava fazer. Então, quer dizer, essa coisa mental de ficar planejando coisas o tempo inteiro, isso cansa. Apesar assim, puxa, eu funciono assim, mas eu não preciso funcionar o tempo inteiro assim, porque isso é muito cansativo, né? É o tempo inteiro pensando coisas para fazer, coisas que eu goste, né? Eu não fico planejando coisas que eu não gosto. Então, assim, eu busco fazer a minha rotina com coisas que eu vou do mais chato para o mais legal para Uhum. terminar o dia, entendeu? Ah, Que legal. alegria, né? Uhum. Mas É, eu porque se não for feliz, não chegou no final ainda, né? exato. Mas eu tento ser feliz o tempo inteiro e isso também cansa, né? É, cansa, cansa. E ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é aquela questão da dose, né? Aquilo que pode ser remédio, pode ser veneno, quando você coloca em doses assim, né, gigantes. Porque é uma coisa boa, né? É uma potencialidade que eu vejo. Olhar o lado bom, buscar as coisas prazerosas, ensinar a gente a ver o lado positivo das coisas. Mas ao mesmo tempo traz esse desgaste aí que você falou, né? Sim. Mas agora eu quero que você me diga quais são os pontos fortes dessa personalidade. Porque sim, tem a parte ruim, tem as limitações, a sombra, sim, mas tem muita coisa boa. E quais são os pontos fortes aí que você identifica no tipo 7? Olha, eu acho que o tipo 7 ele é um tipo leve, né? Eu acho que não dá, né? A minha filha até fica lá, não é tão leve assim. Mas eu acho na verdade, eu consigo tornar o ambiente mais tranquilo não, né? Porque eu vivo mudando de ideia, mas mais leve mesmo, mais divertido, mais acolhedor. Então, sei lá, se tem um momento que tá muito pesado, eu solto uma piada, ou assim, sabe? E é tudo muito espontâneo, não é uma coisa que eu preciso ficar pensando, sabe? Não é forçado, né? Não, é isso que eu acho muito engraçado em mim mesma, assim, sabe? Eu sou muito criativa, é impressionante como, às vezes até eu me espanto. Nossa, é uma bobeira, mas é aquelas bobeiras muito engraçadas que eu consigo fazer e falar, "Ai, menos, né? Não É, precisa." não precisa tanto. E é legal porque a sua filha, né, falou ali, como é bom ter uma mãe tipo 7, né? E eu tenho um pai tipo 7. Meu pai se identificou no tipo 7. E é super isso que você falou. Não tem como ter uma conversa séria. Eu vou falar vou ter uma conversa séria com ele, no final a gente tá dando risada, a gente tá brincando. Não tem, sabe? E para mim isso é um ponto muito positivo. Eu acho muito gostoso, né? Porque realmente dá uma leveza, dá uma tranquilidade, dá uma paz no ambiente, né?
Sim. Mas também tem toda essa bagagem, né, que acaba pesando, né, para vocês, tipo 7. Para nós que não somos, é muito bom, é muito agradável. Mas eu acredito Uhum. que para vocês tem essa pressão, né? É, tem sim. E aí, eu quero que você passe para nós, né, para os tipo 7 que estão acabando de se encontrar, estão no início de carreira aí. Quais dicas você dá para o tipo 7 e início de carreira? Olha, primeiro, eu acho que é não perder a espontaneidade, né? Na verdade, primeiro é se aceitar, porque a gente acho que entra depois num momento de falar, putz, eu não queria ser assim, sabe? Eu queria. Uhum. Porque é muita fuga no começo. Você fica fugindo o tempo inteiro de coisas desagradáveis, isso é fato, né? E a partir do momento que a gente consegue olhar para as coisas que estão incomodando, trazer elas para tomar um cafezinho, para poder conversar, sabe? As coisas vão ficando mais leves ainda. Então, é uma leveza com profundidade, sabe? A gente vai se aceitando, na verdade, e se aceitando de uma maneira profunda, que assim, ok, eu tenho esse meu lado que é brincalhão, que é extrovertido e tal, mas eu também posso olhar para essa coisa que está me incomodando aqui, que eu estou tentando fugir. E isso, essa coisa da temperança, ela é assim, é o verdadeiro prazer que você tem. Que é a partir do Uhum. momento que quando você, putz, você faz alguma coisa que você tinha que ter feito há um tempão, só porque era muito chato, então você não fazia. Quando você finalmente faz, dá aquele alívio. Ai, que gostoso, sabe? Eu E é um consegui. prazer duradouro, né? Exatamente, é duradouro, não é aquela coisa tipo, tô fazendo aqui, mas eu tô pensando que eu posso fazer uma coisa muito mais legal daqui a pouco, né? Uhum. Então, Uhum. eu não tenho muito essa coisa de festa, dessas coisas. Para mim, essa minha gula é por estar com quem eu gosto, fazer cursos que eu gosto, aí, tipo, eu até exagero. Mas daí, é, hum, mas quando eu consigo centrar e falar, terminar o que eu comecei, me encontrar, assim, eu demorei muito tempo para me encontrar naquilo, não me sentir uma eterna adolescente, entendeu? Mas Uhum. aí, a partir do momento que eu consegui me encontrar no tipo 7 de verdade, na minha essência, tudo ficou mais, sei lá, mais leve ainda e mais bonito, né? Uhum. Porque é o nosso lado essencial, o nosso lado belo, né? É aquilo de mais puro que a gente tem dentro de nós. E que não precisa fugir disso, né? Não, Tem que correr ao encontro, né? isso aí. Ai, que coisa mais deliciosa falar com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir Obrigada, aqui falar. obrigada. E assim, é muito bom a gente poder saber da pessoa do próprio tipo como que é, né? Ser e ter esse bate-papo, porque senão a gente fica muito no teórico, né? Uhum. E não consegue visualizar, não consegue se conectar. Então, eu agradeço de coração por você ter aceitado, tá bom? É um prazer. Obrigada. Mais um prazer na minha vida. Mais um prazer. Ah, que coisa mais maravilhosa. Então, com você, a gente encerra o ciclo dos 9 tipos de personalidade. E a partir da semana que vem, às 18 horas, no aulão de Enneagrama, a gente vai ter novos conteúdos por aqui.